Que bom ter você conosco novamente. Sabe para quê? Para aquele diálogo interessante sobre esse componente aí que é teu do coração. Olha, tô até com o material do professor por aqui, porque hoje a conversa é com você, professor do componente de Física, contextos e possibilidades do componente de Física. Para essa conversa, eu quero convidar o professor Harrison Vasques. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando aos nossos professores de Física. Bom ter você assim próximo, viu, professor? Lembrando que o professor Harrison escreve o nosso material junto com o professor Alfredo Suzuki, certo? Certíssimo. Muito bem. Contextos e possibilidades do componente de Física. Pensando nesse novo movimento, professor, da Base Nacional, do novo ensino médio, eu sei que você preparou um material para nos levar ao nosso material do componente em si, mas também para conversar com os colegas que nos assistem desses desafios, que são vários, não? São muitos desafios, professora Fúvia, e toda vez que a gente vai escrever, eu, professor Suzuki, nós precisamos nos lembrar desses desafios novamente, não que eles sejam esquecidos na nossa cabeça, mas nós precisamos relembrar para que a produção do material considere essas questões. Se vocês estão observando aí nos slides, no slide que está sendo projetado, você tem alguns problemas de física atuais. Nossa, professor, mas são atuais ainda? A falta de interesse dos alunos? Sim, são atuais. Nós temos a questão também, que talvez a gente possa trabalhar agora para ajustar, é a questão de um programa muito denso de física. E nós encontramos regiões do Brasil que tem 2 aulas, que tem 3 aulas, regiões que tem 4 ou até 5 aulas. Estas, maravilha, 4 aulas, 5 aulas, mas nós temos regiões que têm 2 ou 3 aulas. Então, como ajustar um cronograma de física que possa atender nacionalmente? Este é um grande desafio. A outra questão, professora Fúvia, é quando nós falamos de professores que não têm, de fato, a formação em física. Sim, que tem sido cada vez mais frequente, infelizmente, para alguns componentes específicos. É uma carência. E ao longo desse tempo como autor e as viagens pelo Brasil, conversando com outros professores, a gente acaba conhecendo professores que são dedicados, interessados, mas não têm de fato a formação em física. Muitos, por exemplo, são formados em matemática. E aí a física acaba virando um conjunto de fórmulas do que mais o entendimento do conceito físico. Não que a fórmula não seja importante e a matemática não seja importante, mas se eu entendo de fato o conceito físico, a interpretação fica muito mais fácil. Então a gente listou alguns dos problemas aí que são atuais e a gente espera ter não resolvido, mas diminuído o impacto deles neste novo material que nós produzimos. Professor, tem, além do aspecto que você já colocou, que é essa questão da quantidade, do número de aulas, né, que é trabalhado de forma diferenciada, eu penso que é muito importante a gente deixar claro hoje para o colega, para os nossos colegas, que hoje nós temos um número de aulas para a formação geral comum para quem vai trabalhar o material. Então, se eu estou no Rio Grande do Sul, ou se eu estou em Goiânia, ou em Goiás, enfim, não importa o estado, eu tenho um número específico, por conta dessas 1.800 horas, né, que o governo nos trouxe. Então, isso também mudou, porque esse material foi pensado no número exato de aulas que vai acontecer a formação geral para as redes que trabalham com o nosso material. Esse foi um ponto extremamente positivo. Com esta grade definida e o número de aulas, então a gente pôde trabalhar o material ajustado para isso. Então a gente sabe
de que não deverá haver discrepância nesse sentido. Pelo menos não na formação geral. Não na formação geral. Lembrando que nós voltamos para uma conversa semelhante a essa com o professor Harrison, quando conversarmos sobre itinerário, porque eu vou te dar um spoiler do bem aqui. Ele é autor, né, do aprofundamento de física para o itinerário, então a gente vai voltar a falar com você sobre isso. Sobre isso. E aí, nesse caso, aquilo que pode parecer para o docente hoje que é perdi, não é perdi. É que nós realinhamos. Sim. Então, aquilo que eu trabalhava na formação geral, você também colocou como, naquele slide um dos tópicos, e você falou dessa densidade de objetos do conhecimento, né? Ou de conteúdo, como a gente ainda vai chamar durante uns bons anos. Isso. Eu acho que a gente ainda leva essa nomenclatura. Mas você tem também uma perspectiva, tem desafios, mas você coloca a possibilidade, que tem a ver com o material, de trazer, por exemplo, um programa mais direcionado para essa quantidade específica de aulas. Não é que nós enxugamos o conteúdo, professor. Será que dá para enxugar física? Mas nós conseguimos simplificar para que, de fato, aquilo que se for trabalhar na base, o que é importante para os vestibulares, para o Enem, está bem explicado e bem condensado e resumido. E aí, nos aprofundamentos, já que a professora deu esse spoiler, aí a gente pôde trabalhar algo mais focado para esse aluno que escolheu Ciências da Natureza. Ciências da Natureza. Agora, professor, nós sentimos no momento de produção uma preocupação muito grande de todos os autores, mas uma preocupação grande de Ciências da Natureza e Matemática, duas áreas que conversaram muito para a elaboração do material, exatamente porque quando a gente está dizendo enxugar, a gente não está dizendo tirar e levar, não. É esse realinhar, certo? Então, há determinados objetos do conhecimento que eram tratados por vários componentes e que agora estão aí com o guarda-chuva, debaixo do guarda-chuva da física. Esse foi um outro ponto que a editora solicitou a todo conjunto de autores para que nós pudéssemos fazer de fato esse alinhamento e não houvesse reincidência, vamos dizer assim, de abordagem do mesmo tópico num outro componente curricular. Então, vamos dar um exemplo, no caso de física, toda a parte de gases nós dávamos, eu e o professor Suzuki, no componente curricular de física, e esse mesmo objeto de conhecimento era tratado em química. E aí, a pedido da professora Fúvia, em consenso no conjunto de autores, nós então retiramos isso de química e só física faz essa abordagem. Então, essa é uma outra integração benéfica que o material para esse novo ensino médio vem trazendo. A lógica diária, que os nossos colegas não podem se esquecer. Você precisa pensar o componente, mas trabalhar dentro da área, Sim. E não só necessariamente dentro do componente. Mas voltando para a física, uma boa aula de física. Este, professor, é um outro ponto de que constantemente nós devemos estar atentos. Porque física, não que será o patinho feio das disciplinas, mas ela é uma disciplina complicada, né? É a famosa ciência dura. Física, química, matemática, são as ciências duras. Então, a gente precisa retomar essa questão. E se você observar aí, eu destaquei 4 pontos importantes que uma boa aula de física deve ter. Por que eu estou relembrando isso? Porque a gente tentou trazer estes 4 pontos para dentro do material didático para que facilite não só o entendimento do aluno, mas também de você, professor. Então, os 4 pontos estão listados aí. Você partir de situações que são conhecidas do aluno, mas que ele nem imagina que há um conhecimento físico envolvido ali dentro. É uma situação do cotidiano dele. Então, toda vez que eu parto de uma situação do cotidiano que oportuniza uma aprendizagem e envolve o conceito físico, eu já ganho a atenção dele. E ganhar a atenção dele é tudo que nós queremos como professores de física. A participação dele é muito importante dentro de sala de aula. Vocês vão observar que o material buscou em algumas sessões trazer essa participação. Mas é lógico, essa participação
depende da sua ajuda e trabalhar com o aluno essa questão. Vocês vão observar também um outro item muito importante, que é a questão do interesse e curiosidade. Hoje, no século que nós vivemos, com a gama de informações disponíveis que os alunos têm, eu encontrar situações de interesse e de curiosidade, às vezes a gente pode achar que é muito difícil. Mas na física isso é muito fácil, porque às vezes o aluno não relaciona a causa com o efeito. Um exemplo, professor, dá um exemplo. Então, por exemplo, a gente estudar o airbag de um carro. Quais princípios físicos estão envolvidos ali? Estudar, vamos lá na Fórmula 1, eu sou um apaixonado por Fórmula 1. E esse final de semana teve corrida, então eu gosto de assistir as corridas. Então, entender o DRS, o sistema de abertura das aletas que favorece a ultrapassagem do carro. Então, posso dizer que uma palavra-chave na construção desse material é intencionalidade. Intencionalidade, perfeito, professora. Nós buscamos e tentamos ser o mais intencionais possíveis nos modelos que nós utilizamos dentro do material didático. Se eu consigo buscar uma situação que oportunize a aprendizagem do aluno, que traga o interesse dele, que envolva a sua participação, não tenha dúvida, professor e professora Fúvia, que a palavra de aprendizagem ativa, que hoje, depois da pandemia, se tornou muito mais relevante, sim, este processo ele fica fechado, porque esta participação oportuniza essa ativação de aprendizagem, vamos dizer assim, por parte do aluno. E eu penso, professor, que toda a questão de trazer aquilo que a BNCC vem pedindo e todas as normativas que compõem esse novo ensino médio para dentro da construção de um material didático, uma vez que você colocou tão bem, o material didático é meio, né? É você, colega, que está ali dentro da sala de aula, que de fato vai oportunizar ou potencializar, melhor dizendo, esse material. Agora, o grande desafio foi trazer aquilo que está dentro da teoria para a prática. Então, há uma nomenclatura que nós conhecemos, que já foi trabalhada aí alguns anos atrás, mas que agora ganhou uma força muito grande, que é a competência e a habilidade. Certo, professor Harrison? Sim. No início de cada módulo, vocês sinalizam para os colegas exatamente quais são as habilidades que serão trabalhadas naquele módulo. Por que essa preocupação e por que a relevância de se trabalhar por competência e habilidade? Por quê, professor? Porque mais do que nunca este novo ensino médio, não que o velho não funciona mais... Muito excelente. Não que o velho não funcione mais, mas este novo ensino médio... nós precisamos, de fato, enfatizar competências e habilidades. E aí, para isso, eu preciso me lembrar, e nós tivemos que fazer isso como autores, mesmo estando envolvido no processo de escrita, sala de aula, nós tivemos que nos lembrar dessa pirâmide que você está vendo aí. Como nós aprendemos? Como nós aprendemos possibilita ainda mais a questão do desenvolvimento de uma habilidade e de uma competência. Uma habilidade de leitura e interpretação, uma competência de eu saber interpretar e trazer a questão matemática para dentro de um conceito físico. E como que eu posso fazer isso? Então a gente tem que se lembrar das questões de quais são os níveis de aprendizagem. E se você observa aí, professora Fúvia, o nível mais alto ali, que é 95%, é a questão das explicações, do aluno poder se envolver de fato no processo, e aí, interagir. Aí a gente chega na aprendizagem significativa, né? Aí eu passo para um outro grau da aprendizagem. Interessante que você traz uma pirâmide que você fez uma escolha por um autor determinado, né? Os colegas sabem disso, mas o que me chamou a atenção é que nós poderíamos ter colocado ali do lado outra que você também usou e que vocês usaram como autores, que é a taxonomia de Bloom. De Bloom. Então, quer dizer, é a diversidade que eu tenho de alunos com a potencialidade que eu passo a ter dependendo de como eu trago esse material. Quando a gente olha para essa pirâmide, professores, nós temos que lembrar, como a professora Fúvia já nos disse, o livro é só um meio.
Eu preciso encontrar meios de potencializar aquilo que o aluno poderá absorver de melhor maneira possível. E quando eu faço isso e potencializo, utilizando uma leitura, utilizando uma simulação, envolvendo o aluno, dividindo a sala em grupos e colocando problemas do Enem, por exemplo, para que a equipe resolva, que são problemas contextualizados, tudo isso eu acabo favorecendo o desenvolvimento de uma competência e de uma habilidade específica, que, como a professora disse, esse é um diferencial deste material, já estão destacadas para o professor ali saber qual é a competência e habilidade daquele objeto de conhecimento que será tratado. E um detalhe, professor, embora os nossos colegas tenham hoje já no portal disponível o primeiro e segundo bimestre do próximo ano, eles podem encontrar ali também o organizador curricular de todo o primeiro ano. Então, pode acontecer de alterar ali no terceiro, quarto módulo, né? Terceiro, quarto bimestre, o nome de um módulo, enfim, mas as habilidades vocês já separaram. Sim. E com base nelas o material foi escrito. Exatamente. Então, o colega isso. consegue entender qual foi toda essa visão de primeiro ano que vocês tiveram, né? É exatamente isso. É lógico que um outro ponto importante foi que o desenvolvimento desse material didático teve que ser baseado em alguns parâmetros. Sim. Então, a BNCC é um parâmetro importante que nós utilizamos, principalmente dentro desse novo contexto. A questão dos programas seriados que existem ao redor do Brasil, que talvez que com este novo ensino médio terão que ser adaptados, mas hoje são uma referência para que a gente também pudesse olhar para esses programas seriados e, na medida do possível, contemplá-los dentro de uma sequência didática que os atendesse a nível nacional. E aí, então, a gente foi construindo o material didático, pensando não só nesta sequência didática de objetos de conhecimento, mas também, mais do que nunca, não que o material antigo não já trabalhasse isso, mas nós somos muito mais intencionais agora na questão de escolha dos exercícios dentro de um caderno específico aí, que é novidade para esse novo ensino médio. Ok. E que caderno é esse, professor? Você já vai apresentar ou você vai caminhar Não, vamos caminhar e aí ele aparece. Ele aparece, combinado. Então, professora Fúvia, o que nós fizemos foi tentar construir um material didático pensado para este novo ensino médio. Vale lembrar, professor, que nenhum material está pronto. Ele sempre vai ter os seus ajustes e as suas correções. Então esta é uma primeira tentativa e agora, conforme os anos vão caminhando e as observações de você, professor, esse material vem crescendo. Ele vai vir numa crescente. E vocês podem observar isso só pelas telas que vocês estão vendo nos slides, que há uma nova diagramação, há uma nova intencionalidade e tudo isso foi pensado buscando esta questão. Eu vi infográfico ali, professor, eu sinto que tem uma tendência do material também de trazer essas informações para o nosso aluno de forma diferenciada, né? Sim. Dentro dessa diferenciação, gostaria de destacar primeiro, professora, 3 boxes que vocês vão encontrar no material didático e que buscam de fato essa intencionalidade para um desenvolvimento melhor da competência e da habilidade daquele objeto de conhecimento. Então, destacados aí 3 boxes. O Saiba Mais são informações a mais para aquilo que foi discutido dentro do material didático, foi discutido dentro de um princípio físico, e eu trago uma aplicação, por exemplo, desta questão, que é o caso que vocês estão vendo aí do sistema DRS da Fórmula 1. Então a gente discute velocidade e aceleração, como que eu posso trazer isso para um ganho maior de velocidade e de aceleração. Então o Saiba Mais busca trazer essas aplicações. Um outro tópico que nós incluímos é razões para crer, que tem uma intencionalidade específica
para que a gente possa, de fato, discutir de forma geral fé e ciência, que foi sempre um dos pilares durante todo o desenvolvimento da ciência. Física, química, biologia, matemática, sempre houve essa busca, responder questões maiores, questões existenciais. Como será que a física poderia responder essas questões? Razões para crer é um box que trabalha exatamente essa questão. E que não está só em física, professor. Esse é um box que acompanha o material. E aí você vai falar de mais um? Mais um box, certo? É o Dicas. É o Dicas, ok. Mas eu só para não esquecer, para dizer para você, professor, que não há... O que está dentro do box é objeto do conhecimento. Não é, é parte de. Sim. Então vocês não pensaram separado. Não, se der tempo eu passo ali pelo Saiba Mais. Se for possível eu peço para o aluno ler a dica. Não, certo, não. Professor? Há sempre uma intencionalidade. Okay. E se está ali é porque ele faz parte daquele objeto de conhecimento que nós estamos tratando. Para alcançar a habilidade, eu preciso do todo, além do que o docente já vai exatamente isso. Fazer. Então, o Saiba Mais e o Razões para Crer busca essa intencionalidade. E qual é a função do Dicas? A gente precisa lembrar que ao final dos 3 anos do ensino médio, ou para aquelas regiões do Brasil que há o programa seriado, nós temos vestibulares pela frente. O aluno vai prestar essas provas. E por que não, então, não trazer dicas que são preciosas para o ataque de um problema? E é exatamente isso que a gente busca no Dicas. Lógico que não são só de vestibulares, mas a gente busca trazer de maneira resumida um objeto de conhecimento que foi tratado naquele módulo do material e agora de forma mais condensada e objetiva, que facilita a solução de um problema. De um item específico. De um item. Não precisa ser só uma questão de vestibular, mas que condensa. E aí, então, pode aparecer nessas dicas os infográficos. Ok. E que o template do material, os colegas já devem ter com certeza dado uma olhada no material como um todo e perceberam que uma preocupação de chegar mais próximo do aluno, nesse exatamente sentido, né? Isso. E, gente, é real, viu? Da cor que foi escolhida para uma determinada cota, como nós chamamos aqui, né? Uma linha, absolutamente tudo cria uma integralidade nesse material, né? Agora, professor, eu imagino que alguns colegas estejam um pouco preocupados, porque, afinal de contas, a gente, quando ouve sobre esse novo ensino médio, algumas palavras vêm, né? Alguns verbos, como aprofundar, consolidar, aquilo que já foi feito no ensino fundamental, protagonismo do aluno. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, lá no fundo, eu tenho certeza que alguém vai te perguntar assim, tá, e aí? Então, agora tem mais exercícios que levam o aluno à reflexão, a ampliar o seu conhecimento, ao seu protagonismo. E os exercícios? Perdemos? Ganhamos? Professora, durante todo o meu tempo dentro de sala de aula, e o professor que está nos assistindo aí não vai me deixar mentir, os famosos exercícios de física sempre foram o calcanhar de Aquiles dos alunos. Okay. Por quê, professor? Porque eu não duvido da nossa habilidade e da sua habilidade de explicar o objeto de conhecimento, o conceito físico dentro de sala de aula. Ainda mais hoje, depois dessa pandemia, a tecnologia entrou dentro de sala de aula e os simuladores potencializam essa explicação, vídeos que trazem o fenômeno acontecendo em slow motion, tudo isso facilita. E o aluno vai sair da sala dizendo o seguinte, pô, professor, eu entendi. Só que aí, bom, então vamos ver se você entendeu mesmo, agora eu preciso... Aplicação. Eu preciso aplicação. E a aplicação não tem como eu fugir dos exercícios de física. Sejam eles no modelo de Enem, sejam eles no modelo de um programa seriado, sejam eles num programa de vestibular, eles sempre terão uma característica de avaliação
para saber se o aluno de fato entendeu e sabe aplicar aquela competência e habilidade que foi desenvolvida durante o estudo daquele objeto de conhecimento. Então, nós buscamos, dentro do material didático, buscar exercícios agora de forma mais intencional. Olha o intencional Intencional aparecendo de novo. Então, se os professores lembrarem do material antigo, nós discorríamos todo o objeto de conhecimento, ou os objetos de conhecimento, e só no final nós tínhamos o exercício. Mas quando chegava no final, o aluno podia já ter feito o quê? Esquecido. E aí o trabalho do exercício era muito mais complicado. O professor vai observar agora que no material da base, né, professora? Porque a gente tem um outro material. Ok, exato. No material da base, ali onde estão todos os objetos de conhecimento de física, vocês vão observar que estudou um objeto de conhecimento, mesmo sem terminar o módulo, já entram 3, 4 exercícios para que ele já possa concatenar ali o que ele entendeu e já aplicar ali. Então, nós temos ao final de cada objeto de conhecimento exercícios para cada temática. Exercícios numa quantidade ideal, 3, 4, 5 exercícios, porque ele já estudou, já faz. Estudou o próximo ponto, já faz. Nós buscamos, como sempre, abranger todo o território nacional, que isso é extremamente importante. E a gente permite também que o acompanhamento das dificuldades pelo professor seja isso mais simples. Como que a gente faz isso? A gente trouxe também exercícios resolvidos. Então o material do aluno tem exercícios resolvidos. Agora, esses exercícios que estão na base, eles estão num modo, como que eu vou dizer? Mais light, professor. Porque se agora, nesse novo ensino médio, o aluno pode de fato escolher qual é o caminho que ele quer seguir, o maratona, então, ele trabalha um pouco mais esses exercícios focados para um vestibular, para o Enem. Esse é um novo material que a gente traz, né? Ok. Vamos falar dele então, né? Então, professor, o de formação geral, que você está chamando de base, porque está correto, é aquilo que é posto pela Base Nacional e que deve ser comum a todos os alunos e que vai compor no nosso horário, né, dentro da escola, esse momento de formação geral que todos os alunos passarão, né? Então, nesse momento, professor, essa escolha que vocês fizeram como autores para um determinado item ou uma atividade que foi elaborada por vocês, que ela seja autoral, enfim, o nosso colega vai poder usar, inclusive pensando que distratores que foram utilizados. Sim. Né? Quer dizer, é parte de, aí vem o maratona, porque eu tenho uma quantidade boa de exercícios ali no material de formação geral. E o maratona é esse novo produto. E aí fala um pouquinho mais dele para a gente na física. Professores, o maratona, ele é um conjunto a mais de exercícios. Todo professor de física gosta de uma lista de exercício. O maratona traz listas de exercício de física já prontinhas para cada tópico, com grau de dificuldade, do mais fácil, depois para o médio e depois para o mais, não vou dizer mais difícil, mais desafiador, com maior intencionalidade para se de fato perceber que o aluno aprendeu ou não aquela competência e aquela habilidade. Eu tenho para mim, se a professora quiser ler aí, esta frase da arte de resolver problemas. Propõe, a professora que lê aí? Não, lê você, né, professor? Então, porque afinal de contas... A arte de resolver problemas, professor, diz o seguinte: primeiro temos de compreender o problema, perceber claramente o que é necessário. Segundo, temos de ver como os diversos itens, ou seja, as diversas variáveis, se estão interrelacionados e como a incógnita está ligada aos dados. Como aquilo que eu busco está ligado com as informações que estão sendo dadas. Para termos ideia da resolução. Para estabelecermos um plano, que eu chamo de plano de ataque do problema.
Terceiro, executamos o nosso plano. Quarto, fazemos um retrospecto da resolução completa, revendo-a e discutindo. Professora, praticamente a resolução de um exercício de física é o estudo de um objeto de conhecimento. Quando eu leio o problema, busco entender conjuntamente com o meu aluno quais são as palavras principais e o que o problema busca. Então nós buscamos problemas que sigam esses passos e que o professor, lógico, você que está ali dentro de sala de aula, possa seguir esses passos juntamente com o aluno. E aí vocês veem Einstein do lado ali dizendo o seguinte, olha, não se preocupe com as minhas dificuldades em matemática, com as suas dificuldades em matemática. Ele diz que a dele eram muito superiores. Então, se Einstein diz que o melhor é a gente entender o problema, a matemática a gente vai aprender sem problema nenhum. Olha, sem problema nenhum. Eu sinto que os autores de matemática ficaram mais felizes nesse momento. Mas, na verdade, eu penso que todos, né, professor? Porque essa integração das áreas nos permite olhar e compreender que eu não estou trazendo só o dado da física ou o dado da matemática, né? Eu preciso das linguagens, eu preciso das ciências humanas, eu preciso... Esse é um grande diferencial nesse sentido. E você foca novamente, nos leva a pensar nessa ensinagem através de exercícios. Durante o meu tempo de professor, eu sempre ensinei alguns objetos de conhecimento partindo de exercícios. Por isso que eu estou deixando aí para você, acho que depois esta apresentação pode ficar disponível aos professores, alguns pontos que a gente sempre precisa considerar quando a gente fala em ensinar através de exercícios. Lembre que o exercício, ele acaba sendo um validador no vestibular, num programa seriado, no Enem, daquilo que de fato o aluno pôde compreender. Então nós buscamos exercícios que tragam esta intencionalidade. Olha aí de novo a intencionalidade. Então com calma, professor, depois olhe esses tópicos, que são tópicos interessantes durante o meu tempo como autor e professor, que eu pude perceber que nos auxiliam na solução de problemas e que a gente obtém sucesso com os professores. Agora, falta mais um material, né? Porque esses exercícios, professora, eles estão ali dentro do material da base, terminou, são exercícios com uma intencionalidade, mas tem aí um temido que acontece ao final desse ciclo, né? Tem. E que você, muito bem, o temido a gente já pensou em vestibular aqui, né? Temido já pensa em vestibular. Porque embora o novo chegue com muita força para 2022, os vestibulares e o Enem têm data para alterar. Então, a última portaria estabelecida aí de implantação do novo ensino médio, em julho, acho que se não me engano, 13 de julho, a 521, diz para a gente que é 2024. E tem também os vestibulares até lá. Então, professor, eu estou de olho nesse novo material, eu estou entendendo tudo o que está acontecendo no novo ensino médio, mas no término do ano o meu aluno vai prestar vestibular. E aí a gente tem essa imagem aí de uma propaganda de um cursinho, apavore no vestibular, o fanático da universidade, porque a gente tem a questão dos temidos vestibulares. Enquanto, de fato, estas mudanças não ocorrem, e vão ocorrer, porque esta é a intenção do novo ensino médio, eu não posso me esquecer que esse aluno, enquanto ele estiver no ensino médio e os vestibulares não mudarem para o novo formato, eu tenho questões que ainda precisam ser desenvolvidas e trabalhadas. Para isso, a gente tem o famoso, que vai ficar famoso... Vai ficar famoso? O Maratona de Exercícios. É um caderno que foi desenvolvido, focado só em exercícios dos exames de vestibular. Ok.
olhando o Brasil novamente. Olhando o Brasil novamente. Né? Lembrando que na escolha dos itens que compõem o maratona, vocês pensaram Brasil, mas vocês, claro, tão criteriosos quanto vocês são, os autores precisaram ser aqui na qualidade do item que foi colocado. Sim. Né? E ali você vai encontrar itens objetivos e também tem os dissertativos lá também. No caso de física, tem alguns. Não é um caderno só para física, professor. Você terá todos os demais componentes da formação geral nesse mesmo caderno, certo, professor? Separado ali por módulo. É um caderno, acho que por bimestre, né, professor? Exatamente, que acompanha ali as 2 apostilas de formação geral, tudo que está lá na base nacional, e o maratona. A verdade é que o nosso docente pode escolher, inclusive, por onde começar, porque ele pode trazer um item do maratona para iniciar o estudo de um objeto de conhecimento. Exatamente. E uma coisa que sempre foi pedida e nós conseguimos, não estarão todos no impresso, mas a professora Fúvia prometeu para nós autores de que estarão disponíveis guardadinhos no portal. Todos os exercícios estão o quê? Resolvidos. Olha, essa promessa será cumprida com auxílio de todos os autores. Fica registrado aqui. Os de física, porque a gente entende dessa dificuldade e dessa problemática que eu citei no início, de nós termos professores que são dedicados, mas não têm a formação de física. Então, talvez a resolução de problemas mais complexos, vamos dizer assim, não se ter qual é a linha de ataque, faz falta para o professor. Então a gente tomou cuidado de que, pelo menos em física, esses exercícios estivessem resolvidos e disponíveis para você. Possivelmente no portal a gente deva disponibilizar a solução desses problemas. Isso quer dizer, professor, que a atenção volta para o processo. Sim. Não só para o início dessa aprendizagem, nem para o final dela, né? Mas para o processo em si. Quer dizer, além de uma nota no final, existe um processo que aí está o grande investimento. Você vai sentir isso ao caminhar pelo material, e aí vou voltar, eu acho que você vai falar um pouco mais ainda do material, mas você falou da questão dos infográficos, das tabelas. Saindo dos exercícios, que como a professora Fúvia disse, faz parte do processo. Enquanto não buscarmos outros meios, e talvez os vestibulares terão que se reinventar nisso, os exercícios eles são parte do processo para se verificar esse entendimento. Agora, como que a gente ajuda ainda mais a solução desses problemas? E a sistematização de uma solução ou a sistematização de um conceito físico, de um objeto de conhecimento de física, através da utilização dos infográficos, que já existiam em certa quantidade, só que agora, nessa nova edição, eles vêm numa quantidade maior. E nós buscamos um outro item muito interessante, que ajuda o aluno a entender como um objeto de conhecimento se relaciona com outros objetos de conhecimento, os famosos mapas mentais, professora. O material não tinha isso. E agora ele passou a ter mapas mentais de física. Não em todos os módulos, mas nos módulos que nós entendemos que eles são mais pertinentes e vão ajudar na integração dos objetos de conhecimento, você vai perceber que o mapa mental estará lá, auxiliando através de uma palavra-chave toda a ramificação de objetos de conhecimento de física, de itens de física que estão relacionados àquele ponto. Esse mapa mental ajuda na solução de um problema. Professor, apresenta um pouquinho para a gente o que está no slide. Vamos voltar então, olha, ao slide na tela. Um exemplo ali de um mapa mental. Você tem ali a questão do lançamento oblíquo, professora. E nós buscamos exatamente ali um aluno que está jogando basquete. Então, o arremesso de uma bola de basquete é um lançamento oblíquo. E ali nós destacamos neste mapa mental o quê? Os principais ângulos de lançamento
e quais são o seu seno, o seu cosseno, porque as equações envolvem essas questões. Então, qual é a trajetória que a bola faz? Aí a gente lembra para o aluno a decomposição da velocidade. Lembra, professor, que no lançamento oblíquo a velocidade precisa ser decomposta, porque o meu movimento ele é bidimensional, eu tenho movimento no eixo X, tenho movimento no eixo Y. Então esse esqueminha que você está vendo aí facilita o aluno, depois de toda a sua aula, ele olha para o esquema e fala assim, aqui está o resumo. Entendi. Esse é um mapa mental que parece um infográfico, mas ele também tem a característica de um mapa mental. E ali depois a gente tem a questão, por exemplo, que a gente trabalha a questão de velocidade, quais são os itens que fazem com que o carro tenha um consumo maior de combustível. Que talvez o aluno nem pensasse, não é só o pneu, um vidro aberto consome. O momento que nós estamos vivendo fará, inclusive, que todos repensem a gasolina, essa questão. No preço que está, exatamente, esse infográfico sobre servirá o consumo para todos. Servirá para todos. Então a ideia, professora, é sempre buscar mapas mentais e infográficos com intencionalidade específica para aquela competência e para aquela habilidade. Usamos a palavra intencionalidade, depois integralidade desses objetos do conhecimento, e agora você traz para a gente esse olhar do aluno, né? De como vai ser mais fácil. Vou usar uma palavra aqui que para o aluno não é tão conhecida, mas você, docente, vai compreender bem. É tornar palatável, né? É tornar saboroso, o que não quer dizer menos em qualidade, Sim. Muito pelo contrário, mas mais atrativo, para que esse nosso aluno olhe para o material e se identifique com esse material. No passado, e os professores não vão me deixar mentir, nem a mim, nem ao professor Suzuki, se vocês pegarem as edições anteriores do material, vocês perceberiam que nós tínhamos até deduções de fórmulas com uma matemática um pouco pesada. E nós percebemos ao longo do tempo de que isso afastava o aluno e não ajudava o professor. Então o que nós fizemos, já que a base agora regulamenta tantas horas, uma grade mais enxuta e voltada de fato para um conhecimento mais geral. Todas essas questões de deduções de fórmulas, nós retiramos. Nós entendemos de que isso não é necessário para quando a gente fala de base geral. Então nós somos de fato para aquilo que é mais importante, facilita a aprendizagem do aluno, mas não deixa nenhum tipo de defasagem para o professor e para o aluno resolver aquela questão do Enem, aquela questão do vestibular. Nós somos mais intencionais em nossos objetivos. Nós buscamos trazer uma física mais, vamos dizer assim, se é possível dizer, professora Fúvia, mais simplificada, entendendo de que depois, se esse aluno buscar ciências da natureza, aí a história... Fica um pouquinho diferente. Aí a história é um pouco diferente. Eu vou... físico e pedagoga tentando conversar dá nisso, né? Ele usou a palavra simplificada e eu vou colocar, atrelar ao seu simplificada, o contextualizada, né? Porque eu acho que esse foi um dos grandes ganhos. Nós tivemos vários, né? Você começou a sua apresentação, professor Harrison, trazendo problemáticas do ensino de física. Nós estamos finalizando a nossa participação, esse nosso diálogo, ainda que à distância, com os nossos colegas. E aí eu queria te ouvir assim, estou lá, sala de aula, estou voltando para a sala de aula depois que eu acabar de assistir aqui, né? Vou voltar para a minha sala de aula. O que você e o professor Suzuki podem me direcionar nesse caminho, uma vez que você mesmo disse, nós afirmamos que esse é o processo relevante. Professora e professor, mais do que ninguém, você que está aí nos assistindo e é professor de física, sabe do que a física é possível explicar. E é exatamente nesse sentido, é por isso que eu deixo esse texto aí, uma física que discuta a origem do universo e a sua evolução. Uma que
trate do refrigerador ou motores de combustão, das fotocélulas, das radiações, ou seja, de tudo que se trabalha e de que se está ao nosso redor. Toda vez que eu como professor e você como professor buscar essas questões com intencionalidade, a física fica divertida. É isso que a gente buscou neste novo material. Trazer uma física mais divertida, trazer uma física com mais intencionalidade, trazer uma física mais visual. Por isso o infográfico, por isso os mapas mentais, por isso um design diferente, entendendo de que o aluno pode não gostar de matemática. E eu tive muitos alunos no transcorrer da minha vida como professor que não gostavam de matemática. E sabe o que eu fazia? Se ele entendia o conceito físico, mas não sabia expressá-lo na forma matemática, mesmo que ele fosse mal na prova, eu chamava depois e falava, você entendeu o conceito físico? Não, professor, eu entendi, mas a matemática é muito complicada para mim. Eu não vou fazer física, professor. Então tá bom. Me explica aqui o que você entendeu deste problema. Então eu não precisava dar uma nota cheia para aquele aluno, porque ele tem as suas limitações na área de exatas. Mas se ele expressava para mim que, de certa forma, aquilo que eu gostaria que ele tivesse entendido, que era o fenômeno físico e a sua aplicação naquilo que ele enxerga ao redor dele, isso para mim era o suficiente. Nós tentamos buscar isso dentro do material didático. Nós esperamos, professor, que os nossos colegas encontrem nesse caminho, é isso que nós queremos que o material seja, né? Uma possibilidade de caminho, uma possibilidade também, vou repetir a palavra, de uma avaliação cada vez mais formativa também, né? Você percebeu pelo discurso do professor Harrison e do professor Suzuki, né? A intencionalidade de escrita desse material, a maneira como toda uma equipe trabalhou para trazer esse template, esse designer cada vez mais criativo, mais próximo do aluno e mais apaixonante, que é o que nós esperamos. Professor Harrison, muito obrigada. Esse diálogo não termina por aqui, a gente só se despede rapidamente, porque logo voltamos a nos encontrar para falar um pouquinho do itinerário. E a você, professor, que nos acompanhou, nós esperamos que esse diálogo tenha servido como desejo de conhecer ainda mais aquilo que já foi posto para você. É claro que para toda essa conversa que nós tivemos é preciso fundamentação teórica, é preciso a sua fundamentação técnica e nós contamos e sabemos muito bem que você fará com maestria. O que nós esperamos é que o material possa auxiliá-lo nesse sentido. Até breve, nos encontramos logo. Sucesso, professor. Que Deus o abençoe grandemente nesta tarefa de ensinar física. Até breve.